Olá, hoje eu estou aqui para compartilhar uma mensagem de fé. Esse mês de maio nós estamos fazendo esse estudo sobre fé e eu quero falar especificamente como nós podemos ativar a nossa fé sobrenatural. Desde já, eu já peço ao Espírito Santo de Deus que possa conduzir cada palavra que saia da minha boca e que possa levá-la ao seu coração, à sua mente e que venha trazer o entendimento completo daquilo que o Senhor deseja revelar para nós no dia de hoje. Então, já ouvimos muitas coisas, né, sobre a fé. E antes de eu falar como a gente ativar essa nossa fé sobrenatural, eu quero aqui compartilhar algumas palavras que estão na Escritura para que possa preparar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente venha ter o entendimento completo. E eu já quero começar aqui compartilhando aquilo que está escrito no livro de Romanos. Deixei aqui marcado para eu encontrar com facilidade. Romanos 10. Aquilo que está escrito aqui no livro de Romanos 10:17. Diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É aquele versículo que a gente, bem conhece, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E lá em Mateus 6, também aqui marcado, Mateus 6:25 diz assim pra gente: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, nosso Senhor Jesus Cristo diz pra gente, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se há ansiedade, se há preocupação, essas duas atitudes já revelam alguma coisa. Revela incredulidade, revela a falta de fé, a falta de confiança em Deus, no Senhor. E aí, continuando, lá em Colossenses 3, está escrito assim: Colossenses 3:2 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, o nosso foco, a nossa atenção, ela deve estar nas coisas do alto. Porque a Bíblia, ela vem nos ensinar que nós morremos para o mundo. E agora nós temos uma nova vida, E essa nova vida nossa, ela está escondida em Cristo Jesus. Então, nós não somos mais pessoas comuns, Pelo contrário, somos seres celestiais. Então, precisamos começar a agir, a viver, a se mover, a se manifestar como esses seres celestiais que nós somos agora. Nós temos uma nova natureza divina. Então, a Bíblia, ela nos orienta. Olha, não foque nas coisas nessa terra. Pelo contrário, foque nas coisas que são do alto. Eleve seus pensamentos. E Josué, no livro de Josué 1:8, está escrito assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqui no livro de Josué, a orientação é: medita na palavra dia e noite. Então, aqui nós vamos observar
que primeiro, né, lá em Romanos dá orientação pra gente, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí eu trouxe mais 2 versículos, né, ensinando, falando pra gente, ó, deixar, né, a incredulidade, ou seja, deixar de focar nas coisas dessa terra, deixar a ansiedade com as coisas desse mundo, porque quando a gente tira os olhos das coisas espirituais, as coisas terrenas, elas tomam lugar na nossa vida e elas crescem tanto que elas acabam afastando a nossa fé. A gente passa a viver de forma natural e a gente até tem fé, mas aquela fé natural e não a fé sobrenatural que o Senhor ele já nos deu. Porque aqui no livro de Romanos também, Romanos 12, a gente pode ver que essa fé sobrenatural, todos nós já temos, que o Senhor, ele já depositou em nós. Romanos 12, 3, está escrito assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então, o Senhor, ele já concedeu a todos nós uma medida de fé. Essa fé sobrenatural, sabe? A fé que nós precisamos começar a exercer, a exercitá-la, a colocar em ação, a manifestar, para que assim a gente possa, sabe, ver o manifestar de Deus, a gente possa ver o sobrenatural do Senhor acontecer nas nossas vidas e a gente comece a testemunhar e assim as pessoas possam ver, né, a manifestação dos filhos de Deus, como, né, a Bíblia fala que toda a criação ela aguarda, ela espera pela manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação ela vai acontecer quando nós, que somos filhos de Deus, entendermos a nossa posição, compreendermos essa fé sobrenatural e começar a colocar em prática, a agir a nossa fé. Então eu quero já trazer, né, como que a gente pode ativar essa fé sobrenatural que eu e você, nós já temos. Primeiro aqui, são 3 passos. Nós precisamos crer com o coração, sabe? Não é a fé natural, é de acreditar que algo vai acontecer, que algo vai dar certo, não é aquele pensamento positivo, não. É quando, sabe, tudo diz, todas as circunstâncias mostra ao contrário, mas a sua fé sobrenatural te dá a certeza que vai acontecer, não, que já aconteceu. E você passa a se mover, a se movimentar como a pessoa que já recebeu aquilo que você crê que já recebeu. Entende? É como Noé, né? Que não tinha chuva ainda, mas ele estava lá construindo a arca, né? Ele estava lá construindo. Entende? É como Abraão, que todas as circunstâncias mostravam o contrário, que não tinha condições mais naturais de ter filho, sabe? Mas ele creu de forma sobrenatural, independente do que os olhos dele estavam vendo, ele creu. Então é essa fé sobrenatural que nós precisamos começar a ativar. Então, assim, o primeiro passo é crer com o nosso coração, de todo o nosso coração. Crer. Segundo passo é crer com base na palavra. O que é que a palavra diz a respeito disso? Então, é a palavra que eu vou declarar. É com base na palavra que eu acredito, que eu tenho uma certeza. E o terceiro é declarar com a nossa boca. Então, lá no livro de Marcos, né? E aqui a gente já vai finalizar. No livro de Marcos, diz assim, ó. Marcos 11. Marcos 11, 23, está escrito assim: eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então aqui nós vemos, né, como a gente pode ativar essa fé sobrenatural, né? Crer, não duvidar jamais no nosso coração, ter a certeza, declarar com a nossa boca e declarar com base na palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz, né, a respeito da situação que você está vivendo, a respeito da situação que você precisa do sobrenatural de Deus, tá bom? E aí, para poder finalizar, eu já quero deixar aqui uma tarefa, quero deixar aqui um exercício para que todas nós possamos fazer. A gente bem sabe que a palavra de Deus ela é recheada de promessas para as nossas vidas. Então, a tarefa que eu já quero deixar é essa aqui. Você vai fazer uma lista, né, das promessas de Deus. Cada um vai fazer conforme a sua necessidade. Qual é a área que você está precisando ver se mover sobrenatural? Então, você vai buscar na palavra de Deus uma promessa de acordo a essa área que você está precisando desse mover sobrenatural. Então, você vai pegar essa promessa de Deus e você vai começar a orar com base nessa promessa. Você vai orar e você vai recitar, você vai falar, você vai, sabe, reivindicar, você vai declarar aquilo que a palavra diz. E à medida que você for fazendo isso, vai brotar, vai surgir, vai crescer essa fé sobrenatural que já existe dentro de cada uma de nós, a ponto que você vai começar a viver como se você já tivesse recebido aquilo que você tem orado, aquilo que você tem determinado. E você vai orar uma vez e nas próximas vezes você já vai agradecer, como se você já tivesse recebido, tá bom? E aí, né, para ser tarefa, você vai compartilhar no grupo, tá? A promessa que você listou, que você separou e que você vai fazer dela a sua oração, tá bom? E aí, para deixar como exemplo, eu quero só compartilhar aqui, ó, no livro de Ezequiel 36, 26. É uma promessa que o Senhor tem para nós, né? Onde o Senhor diz que vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Depois vocês podem conferir, Ezequiel 36, 26. Também tem uma promessa lá no livro de 1 João 1,9 e também em Filipenses 4,19. Então, eu trouxe esses versículos somente como exemplo, né? Que além dessa, existem muitas outras promessas de Deus para a nossa vida. Então, que nós possamos conhecer as promessas do Senhor e que a gente venha ativar essa fé sobrenatural que Ele já depositou em cada uma de nós, tá? Um beijo em seu coração, fiquem com Deus.